Um fundo amado por muitos, não muito amado por outros, tem um pedacinho especial aqui dentro da minha carteira e me ajuda muito a compor a minha carteira visando os dividendos. Se você é novo por aqui, já deve conhecer agora a minha carteira, que é focada em dividendos, buscando uma aposentadoria futura, né? Buscando aqui uma renda passiva a partir desses proventos. E você aqui vai acompanhar junto comigo no dia de hoje esse ativo que eu gostaria de partilhar com vocês, tá bom? Esse fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de papel, né, muito conhecido também, com uma grande liquidez, ele vai ter aqui um vídeo especial no canal. E eu vou mostrar para vocês quanto vou receber ou quanto estou recebendo também, né? Tudo isso, né? O passado, o presente e o futuro vivendo com esse fundo na minha carteira. E convido você a vir junto comigo para acompanhar esse fundo imobiliário. Esse fundo é o VGHF11 e você vai acompanhar aqui junto comigo na minha carteira. Então você pode dar uma olhadinha aqui na minha carteira nesse momento. Uma carteira previdenciária, como eu disse no início, focada em dividendos. Eu tenho apenas ações e fundos imobiliários, como você pode ver, e uma boa parte em renda fixa que eu não mexo já faz um tempo. Esse dinheiro da renda fixa eu coloquei ali, deixei por muito tempo rendendo, é um LCA que eu peguei com uma porcentagem muito boa, um rendimento muito bom, está rendendo aí devagarzinho e eu agora só faço aportes na renda variável. Estou deixando aqui agora para trás essa renda fixa e estou deixando cada vez maior as minhas partes em ações e fundos imobiliários. Tenho atualmente R$ 24.938 em ações e R$ 23.139 em fundos imobiliários. Se você olhar aqui na rodela, né, está bem equilibrado, né? Está quase um terço para cada. Isso é bem legal, está bem diversificado, bem trabalhadinho aqui nos ativos. Todos os ativos, tanto ações quanto fundos imobiliários, são focados em dividendos, como eu disse para vocês. E como eu estou falando de fundos imobiliários, vamos aqui para baixo nessa parte, onde estão os meus FIIs, né? Temos aqui grandes aportes, né? No MXRF11, GARI11, que já ganhou vídeo aqui no canal, né? HGLG, minha terceira posição, TRXF e o querido que eu estou falando do vídeo de hoje, o VGHF11. Se você notar, eu tenho nesse momento aqui R$ 1.872 investidos nesse fundo imobiliário, eu tenho exatamente 247 cotas a um preço médio de R$ 7,61. Ele está sofrendo uma pequeníssima variação negativa, né? 0,36 de prejuízo, seria R$ 6, mas isso aqui, gente, não importa para esse tipo de fundo imobiliário. Eu vou mostrar para vocês o que que faz esse fundo imobiliário ter um lugar especial aqui na minha carteira. E ele não é à toa não, tá? Como eu disse, os dividendos, eles compõem parte importante da minha carteira, né? E essa renda passiva mensal me fortalece bastante, aumenta os meus aportes e deixa aqui, né, cada vez mais motivado a investir. Não sei você, não sei se você gosta dessa estratégia de dividendos, mas para mim, gente, é muito legal. Receber o dinheiro ali e já investir de novo, isso me motiva bastante. Vou lembrar você também que no vídeo de hoje não estou fazendo uma recomendação. Na verdade, nenhum vídeo aqui do canal é recomendação de compra, tá, pessoal? Estou mostrando para vocês esses ativos, mostrando a minha carteira, a minha experiência aqui na Bolsa de Valores e todos os erros e acertos você vai acompanhar junto comigo. Vai caber a você estudar, entender melhor para você fazer as suas escolhas, assim como eu faço, né? É muito legal você ter essa dinâmica de olhar os ativos, entender um pouquinho melhor, ver o rendimento, entender os relatórios gerenciais e assim por diante. É uma é um serviço, né, entre aspas, que a gente faz, buscando, né, essa compra do nosso futuro, né, essa nossa aposentadoria. Então tem que tomar um pouco de cuidado, não siga a cabeça de YouTubers, porque senão você vai se decepcionar, beleza? Dito isso, vamos abrir um pouquinho aqui o VGHF, que é o ativo do vídeo de hoje, né? Vou falar um pouquinho sobre ele. Atualmente ele está com um preço, uma cotação aqui na bolsa, no mercado, de R$ 7,58. É um preço muito interessante. Você pode notar que menos de R$ 10, né, menos de R$ 8 é algo muito baratinho, pensando no grande potencial que tem esse fundo. Tá? E 7,58 qualquer um consegue comprar pelo menos uma cota, né? Então já não é desculpa para você que diz que não consegue investir porque não tem dinheiro. É claro que
Cada um tem a sua realidade, cada um tem aqueles altos e baixos, o que pode, o que não pode fazer, mas pensamento de investidor você precisa despertar dentro da sua cabeça, tá bom? Então a cotação de 7,58 é bem interessante. O dividend yield é aquele ponto que eu falei para vocês que é muito importante nesse fundo imobiliário específico. 14,27% nos últimos 12 meses passados. Isso, gente, é um histórico muito bom para um fundo imobiliário. Lembrando que esse fundo é de papel, então aquilo que eu disse para vocês, né, sobre a cotação estar desvalorizando, é verdade. Essa cotação, né, ela não vai ser tão importante aqui na rentabilidade da minha carteira. O que vai fazer esse fundo valer a pena de verdade é essa dividend yield aqui, né? Esse dividend yield, 14,27. Isso dá mais do que 1% ao mês. Isso ajuda bastante na renda passiva, tá bom? O PVP desse fundo é 0,88. O que que isso significa? Significa que o preço sobre o valor patrimonial está menor do que 1. Quer dizer que ele está com um desconto. E eu consigo te dizer exatamente o valor do desconto que ele está frente ao seu valor patrimonial, frente a tudo que ele tem como valor, né, do fundo. Se ele, por exemplo, se ele custasse R$ 100, era como se eu estivesse pagando, né, exatamente R$ 88 por ele. Mesmo ele tendo um valor ali suficiente para valer R$ 100, eu compraria por 88. Isso quer dizer que ele está com 12% de desconto. Isso é muito interessante, né? Um fundo que paga bem está descontado. Isso é interessante. Coloque no seu radar, né? Agora, outro ponto importante desse fundo imobiliário, assim como outros que eu já trouxe aqui no canal para vocês, é a liquidez, gente. Uma liquidez alta, né, de 2,56 milhões é bem atrativo para a gente. Por quê? Imagina que eu estou ali investindo nesse fundo e do nada eu não quero mais, né? Mudei de ideia e esse fundo deu um problema ali. Como que eu vou ter uma segurança? A partir da liquidez diária. Porque a liquidez é a quantidade de ativos que é comercializada diariamente na bolsa de valores. Se eu precisar vender de imediato, eu consigo. E eu tenho certeza por quê. Primeiro, eu tenho poucas cotas, né? Como eu disse para vocês, eram mil e pouquinhos, né? R$ 1.800, e a liquidez é de milhões. Então, se eu colocar para vender, com certeza, nesse ponto aqui, vai ter alguém comprando e eu vou conseguir vender rapidinho. É claro que não é o objetivo da minha carteira ficar vendendo ativos. Eu tenho o objetivo sempre de acumular o maior número de cotas possível, porque com o maior número de cotas, os meus dividendos irão aumentar com certeza, tá bom? Esse é o objetivo aqui do canal. Então, mesmo se eu, sei lá, né, essa liquidez diária é só para nos dar uma segurança. Se eu precisar, né, do dinheiro, sei lá, vai que acontece um imprevisto, a nossa reserva de emergência não consegue bater, eu preciso vender. Esse fundo consegue ser vendido rapidamente por causa da liquidez diária, beleza? E outro ponto que eu disse para vocês que não é tão importante, a variação, mesmo não sendo tão importante, ainda a variação positiva de quase nada, né? 0,26%. Você pode notar que essa variação é pequena porque ele começou o ano muito alto, depois caiu e depois e manteve um pouquinho aqui na média, né? Se eu colocar a cotação padrão, né, não considerando os dividendos, esse fundo, olha, ele custava lá no início do ano, perdão, um ano passado, né, um ano atrás, não é no começo do ano, não, o começo do ano está aqui, né? Ele começa um ano atrás, né, exatamente 12 meses atrás, ele custava R$ 8,70. Subiu ali para 8,98, quase 9, muito interessante. Depois teve uma grande queda, depois voltou a subir e manteve-se aqui nesse meio termo, né, custando aqui 7,50, 7,80, 7,70 e atualmente está custando 7,58. Beleza? Isso é muito interessante a gente acompanhar, porque mesmo que não valha tanto, né, no longo prazo, é legal comprar quando está baixo, né? Então, se subir um pouquinho depois, acaba sendo um lucro. Ver a carteira verdinha, né, já nos atrai bastante, nos motiva também, né? Excelente. O que mais que a gente pode observar sobre esse fundo imobiliário? O último rendimento, né, 9 centavos. Percebam que ele custa menos de R$ 8 e rendeu 9 centavos. O que que isso quer dizer? É aquele valor que eu falei para vocês que é mais do que 1%, né? Ele rende bastante. Tem um grande número de cotas emitidas nas mãos de muitos cotistas, quase 400 mil pessoas compram esse fundo imobiliário e tem na carteira, com um total de 164 milhões de cotas, tá? Não tem vacância porque é um fundo de papel, obviamente, né? E segmento híbrido.
Então a gente vai ver o que que compõe, né, o portfólio desse fundo de papel. Diferente do MXRF11, tá? Eles são diferentes, porque nesse fundo aqui, ele tem uma coisa especial. Ele investe, vou chegar aqui no ponto onde eu quero falar para vocês, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para o dividendo. Mas o que que esse fundo investe? Eu consigo chegar aqui no portfólio dele, ó. Aqui, distribuição de ativos do fundo. Esse fundo ele tem 45,9% de dinheiro em caixa, né, investido em outros fundos imobiliários. Olha que interessante. É um fundo que investe em outros fundos. Ele não chega a ser um FOF, né? Mas ele é um hedge fund, né? Tanto o nome já diz, né? Valora HF, né? Hedge fund. Ele investe tanto em fundos imobiliários, em CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, né, então ele assume ele compra essas dívidas do pessoal e recebe com lucro, né, como os bancos fazem e tudo mais. Ele faz isso com os CRIs. Ele tem SPE, tem FDIC e tem também ações, né, um pequeno valorzinho em ações ali, mas tem, tá? E essas ações com certeza são do fundo de fundos imobiliários, tá? São do setor imobiliário, perdão. Então, essa aqui é a carteira do nosso fundo de papel. Muito interessante. E é por isso que ele consegue nos fornecer um grande rendimento. Com certeza ele faz boas negociações com fundos imobiliários e com certeza recebe bastante com os CRIs também, tá? Essas são as maiores posições na carteira desse fundo. Isso é muito importante. Se a gente for ler um pouquinho sobre esse fundo, ó, ele fala aqui pra gente, ó, o fundo valora ED, né? Hedge. Tem esse aqui tudo, né? O fundo híbrido, ele possui aquele número de cotas que eu falei e esse número de cotistas, né? Ele cobra aqui um valor de administração, uma taxa de administração. Quase todos os fundos cobram uma taxinha, uns maiores, outros menores. Isso é normal. E ele faz aqui, né? Esses investimentos aqui, ó. Eles não realizam investimentos em imóveis, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como eu disse para vocês, né? Como? Quais são os exemplos, né, de investimentos desses fundos que são de papel? LCIs, que são as letras de crédito hipotecários, as letras hipotecárias, o LH, certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, que eu falei para vocês, e até mesmo outros fundos imobiliários, que é o caso do nosso hedge fund aqui, né, VGHF. E sabendo disso, ele consegue entregar esses proventos. Olha que interessante. Nos últimos 12 meses, e você consegue acompanhar aqui nos últimos 5 anos, né? Olha como foi a distribuição de proventos desse fundo. A última vez que teve bem baixinho aqui, né, foi logo após ali a pandemia, né, aqui 2021, que estava se recuperando da pandemia. Na pandemia todos os fundos sofreram, com certeza, né? Nesse momento também estão sofrendo, né, desde 2024 aqui, né? Ó, março de 2024 foi a primeira queda para 0,8, depois manteve em 0,9, caiu para 0,8, depois teve um momento, né? Mês 6 aqui foi 10 centavos, muito interessante. Depois voltou para 9. Mas mesmo assim, custando 7 e pouquinho, tá um valor essencial, né, gente? Tá muito bom pra gente de dividendos. E olha só, se ele voltasse a pagar esse tanto aqui, gente, imagina a esperança é, depois que essa taxa Selic, que está 15%, abaixar, com certeza os fundos imobiliários ganharão força, com certeza as ações ganharão força e a gente vai com certeza voar junto com eles. Escolha bons fundos para sua carteira, escolha boas ações na sua carteira nesse momento, porque você tem grande chance de subir junto depois com o mercado quando a baixa da Selic vier, né? E se Deus quiser, vai vir logo, tomara, né? Torço por você, torço pela minha carteira também e torço por todos nós, beleza? Então, esse fundo aqui é o fundo que eu estou falando para vocês e eu vou mostrar agora aqui dentro da aba de proventos o quanto que eu recebo e o quanto que eu vou receber, né? Desse fundo aqui, quanto que eu estou recebendo, porque ele ainda está na minha carteira. Você pode ver que os meus proventos esse mês vão vir tunados, né? 600 e pouquinhos reais de proventos, porque tem Caixa Seguridade e BB Seguridade, que vão fazer um grande pagamento ali, né? A BB Seguridade, um valor de 5%, mais de 5%, né? Porque ela paga só 2 vezes ao ano, então uma bolada agora, uma bolada no final do ano. Caixa Seguridade também vai pagar ali cerca de 3 e pouquinhos por cento, né? De yield. Vai vir tudo de uma vez só, por isso que veio uma grande barrona aqui, né, de proventos esse mês. Mas se eu colocar somente em fundos imobiliários, a crescente é bem observado, olha lá. E temos alguns de fundos. Ah, vai ter bastante de fundo imobiliário também. Serão pagamentos de fundos que pagaram
um valor maior esse mês. Depois a gente vai ver. Quando eu receber, eu vou fazer vídeo para vocês, tá? Mas o importante é a gente ver isso aqui, ó. VGHF. Ó, cliquei nele sem querer. E o que que eu posso fazer? Ao invés de ver todos aqui, né, eu posso selecionar somente ele. Letra V, VGHF. Olha lá. Já fazem 4 meses que eu recebo desse fundo imobiliário. Eu comecei com 83 cotas, né? Eu recebi nesse mês 7,47, né? Então já consegui, percebam que com 83 cotas eu já consegui fazer a bola de neve. Percebeu aqui o efeito bola de neve? O valor que eu recebi aqui já foi muito próximo do valor da cota. Então eu já consegui comprar uma nova cota somente com os proventos. Isso é muito interessante, né? Depois, no segundo mês, aí eu já comprei uma bolada, né? 244. Já recebi R$ 21. Depois, já 247, subi só 3 cotinhas, né? Nesse mês ele pagou 10 centavos, aí veio uma bolada de 24,70 com as 247 cotas, e agora baixou um pouquinho porque caiu o valor da cota para 9 de novo, mas mesmo assim, R$ 22,23. Se a gente olhar lá atrás, né, no valor do yield, é mais do que 1%, com certeza, beleza? Então, aqui, olha que interessante. Isso é muito bom. A gente acompanhar aqui, né, a valorização, o tanto que a gente recebe desses fundos imobiliários. E aí, uma pergunta: o quanto, né, quantas cotas eu preciso ter para poder receber R$ 1.000 por mês? Vamos fazer uma conta rápida? Deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho e faço a conta para vocês, tá? Atualmente, ele está. Deixa eu pegar o valor da cota, né? Voltar lá no, na aba principal. O VGHF. Cadê? Fiz. VGHF, tá aqui. Vou pegar e fazer uma continha rápida, tá? Atualmente ele está distribuindo 9 centavos por cota, certo? Se eu pegar R$ 1.000 e dividir por 0,09, que são os 9 centavos, aí deu errado aqui, né? R$ 1.000 dividido por 0,09, tá errado essa conta, né? Que isso? Vamos ver. Eu vou pegar 0,09. Ah, tá certo, é isso mesmo. Eu vou precisar de 11.000 cotas. É que tava dando um valor muito grande, tava assustando, né? Mas é isso mesmo, vou colocar aqui. Calculadora de novo. Eita, nós, hein? R$ 1.000 que eu quero, dividido pelo valor da cota, né? 0,09. Eu preciso de 11.111 cotas para poder receber R$ 1.000 por mês com esse fundo. Se eu multiplicar pelo valor da cota, que é, por isso que eu queria essa página aqui, 7,58, eu preciso de um valor de 84.222 investidos nesse fundo. Mas percebam comigo, quando a gente pensa, né, em fundos imobiliários ou investimentos, a gente sempre pensa no 1%, né? Para eu pensar em 1%, eu precisaria de R$ 100.000 investidos. Com esse fundo imobiliário, apenas 84.222 já é o suficiente para receber R$ 1.000 por mês. É isso que ele está aqui, né? Ganhando um grande pedaço aqui da minha carteira com essas 84.222 reais investidos, eu vou estar recebendo R$ 1.000, né? E aí acaba que vai valorizando, acaba que vai nos dando uma motivação a mais e juntando com os outros fundos imobiliários fica bem interessante, né? Então, esse aqui é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Me diga nos comentários se você tem VGHF, se você tem algum outro fundo de papel. Os meus 3 fundos de papel são MXRF11, VGHF11 e KNCR11. Os 3 de papel que eu tenho, tá? Gosto muito deles, tá? Tem grande parte da minha carteira aqui, né? E eu vou continuar investindo nesses fundos, com certeza. Vou levar para minha aposentadoria, tá bom? Me diga nos comentários se você gostou do vídeo, se você tem alguma sugestão de algum ativo que você queira ver por aqui. Me diga também se você quer ver algum conteúdo específico, manda para mim nos comentários. Eu vou ler todos, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para ajudar aqui a crescer meu canal e chegar até mais gente, beleza? Sucesso em seus investimentos, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.